Esse evento é realizado com o apoio do Ministério da Cultura e do Governo do Estado de São Paulo, por meio de suas leis de incentivo, a quem agradecemos. Agradecemos também às intérpretes de Libra, Riciele Palha dos Santos e Vânia de Moraes Morgado Mantovan. Agora a nossa sinopse. O amor entrou em crise? Em meio a tantas possibilidades, o casal deixou de ser o ponto central numa relação? Com a transformação nos papéis sociais do homem e da mulher, como a transformação dos papéis sociais do homem e da mulher interfere na forma como nos apaixonamos? Matrimônio e maternidade ainda organizam os laços conjugais? Nessa mesa, a atriz, roteirista e escritora Priscila Stemann e o filósofo Renato Nogueira chamam a atenção para a importância de ampliarmos o repertório sobre o amor e dialogam sobre apaixonamento, desejo, sexo e as novas relações afetivas. Para isso, a gente vai contar com a mediadora Cris Bartes, que é comunicadora, roteirista, co-criadora do podcast Mamilos, há mais de 10 anos no ar. Atua também como palestrante e mediadora de conversa voltada sobre a cultura do diálogo. É fundadora da consultoria Milos, voltada à escuta estratégica em organizações e cursa pós-graduação em psicanálise, aprofundando sua atuação na intersecção entre comunicação e comportamento. Obrigada, Cris, e muito obrigada a todos. Um ótimo festival. Alô? Oi, bom dia para todo mundo. Desculpa estar um pouco de costas aqui para vocês. Ainda bem que o cabelo está arrumadinho aí, de costas, cabelo? Muito obrigada, a presença de todos. Já vou sem delongas, porque, né, gente, amor rende. Então, nós vamos falar aqui para mais de metro. Por favor, Priscila, Renato, venham para cá, vamos conversar. Durante quase 11 anos, Mamilos vai fazer 11 anos, a gente é Ana Maria Braga dos podcasts, a gente vem falando sobre comportamento, sobre diálogo, economia, essas coisas todas que permeiam a nossa vida, e o amor nunca sai de moda, nem que seja pelo tema. Então, eu tenho o prazer de mediar essa mesa, ainda ter duas pessoas que estão até aqui de amor, porque estão estudando, vivendo. A gente tem um pouco de academia com o Renato, que é filósofo, escreve ótimos livros sobre o tema. Se ainda não leram, por favor, leiam. E Priscila, que eu tive o prazer de conhecer e de aprender a falar o sobrenome, Steinman, que escreveu um conto muito legal, além de já estar escrevendo sobre sendo roteirista e também atriz. O Nasceu Menina inspirou bastante também a organização que eu fiz para a gente falar sobre essa conversa. Sem mais delongas, eu queria que a gente começasse com cada um fazendo uma pequena explanação sobre quem é você para falar sobre o amor. Vamos conversar com você, Priscila. O que é esse amor? O que é esse repertório de amor que te traz aqui? O que você sabe sobre o amor? Eu acho que eu vou me apropriar do gerúndio para responder. Eu acho que é o que eu estou tentando saber para estar conectada assim, com esse assunto, né? Eu acho que o amor não é uma verdade estática. Eu acho que ele está sempre em movimento. Acho que até, sem querer, cometi um ato falho aqui de já trazer o tema do festival literário, né, que é a verdade, a Emet. E eu sinto que são dois temas que fazem muito sentido estarem interligados por conta desse constante estado de movimento, né? O Barthes fala isso num texto dele sobre o amor como uma proposta de reconstrução. E eu acho interessante trazer a reconstrução e não a construção, porque a sensação é que o amor ele está sempre a partir do outro, não só a partir de nós mesmos, né? O amor precisa da conexão do sujeito com o outro. Ele acontece nessa conexão, nessa projeção. E fiquei até pensando num paralelo assim de questionamento a partir do tema do festival e do tema aqui da nossa mesa. Aliás, obrigada pelo convite de estar nessa mesa. Já cheguei respondendo, não falei nada. Bom dia a todo mundo. Prazer estar aqui. Mas é porque, né, já está começando quente. Você me perguntou, eu já... Opa!
Mas queria agradecer o festival, queria agradecer a Marília pelo convite de eu estar aqui. É uma honra. Eu sou muito fã do museu, acompanho, já visito. Sou carioca, então não venho com tanta frequência quanto gostaria. Mas é isso. Voltando, então, tentando voltar, se for possível, o que eu achei interessante, né, de pensar a partir do tema do festival como um todo e da nossa mesa, que eu sinto que, às vezes, a gente busca respostas, mas, na verdade, o nosso desafio é acertar nas perguntas, sabe? Trazer bons questionamentos para experimentar respostas. E eu acho que o amor se encontra nesse lugar do experimento, da vivência, do presente, né? Do você... Já que estamos aqui, vou trazer uma palavra em hebraico que eu gosto muito, que é prestar atenção. Eu acho que o amor se coloca em prestar atenção em si e prestar atenção no outro. Em hebraico, prestar atenção é simulev, que, se você traduz a raiz certa assim, do verbo, né, sim, vem do tassim, que é colocar, e lev é coração. Então, você prestar atenção é você colocar o seu coração. E, para mim, eu acho que isso é uma ação de amor. Isso é o ato. O amor é um ato, eu acho, na minha perspectiva empírica, né? Já que estamos aqui experimentando. Então, eu fiquei pensando assim também num paralelo de que, será que, quando a verdade, nessa interseção da verdade e do amor, fiquei pensando em que momento que a verdade se coloca para o amor acontecer. Será que o amor acontece na ausência da verdade, no questionamento da verdade, ou quando a gente busca uma verdade, né? Quando a verdade se torna insuportável, o amor acontece? Será que o amor pode estar relacionado a uma angústia de si mesmo para aí acontecer uma projeção no outro? Eu sinto que... Nossa, estou falando muito, mas eu acho que é meio que isso, né, nesse momento. Sim, eu até preparei alguns pontos aqui que eu anotei, porque é muita coisa, eu não queria me perder, que é o seguinte. Eu fiquei pensando... Eu trouxe aqui, já que a gente está num festival literário, eu trouxe um conto que foi a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu li sobre o nosso tema, que é um livro de contos do Chekhov, que é um casal que vai descer uma montanha de neve. Já que você não sabe falar meu sobrenome, ele é russo, ele é Steinman. Eu também estou tentando aprender, então trouxe um autor russo para fazer jus às minhas raízes. E, num conto, um casal apaixonado desce uma montanha de neve, e, sempre que eles descem a montanha de neve, o homem sussurra por trás do ouvido da mulher: "Eu te amo". E eu achei essa imagem... Foi a primeira imagem que me veio quando a Marília me convidou para a mesa e me falou desse tema. Foi a primeira imagem que veio, porque eu pensei nesse lugar do amor como um posicionamento vulnerável, porque, quando você está num estado de aventura, você está se vulnerabilizando, e eu acho que amar é se vulnerabilizar, de certa forma. E ele só esperar... E a questão da perspectiva feminina em relação ao homem é ele só falar "eu te amo" nesse momento, em mais nenhum outro. Então, eu fico pensando em que momentos que a gente verbaliza o amor, né? Em que momento que a gente coloca para o outro o nosso amor. E será que o amor também não se relaciona com um estado de coragem? Eu acho que, para você falar de amor, você tem que falar de coragem, sabe? Porque o que me vem é o quanto que a gente não fala, não se expressa por medo. Medo do outro não receber, medo da gente se abrir demais, medo do que pode vir de resposta. Então, eu acho que esse estado de amor
é um estado de nudez, de vulnerabilidade em relação ao outro. E eu acho que, para acontecer, precisa ter uma abertura de fendas, sabe? Eu acho que o amor escapa, e, através desse escape na relação, você cria fendas, e essas fendas iluminam. E eu acho que tudo que atravessa, essa luz que atravessa a fenda na conexão com o outro, é onde o amor acontece. Muito bonito. É gostoso conversar com o roteirista, né? Quando você fala, me lembra um pouco, de uma maneira mais pragmática, digamos, o Christian Dunker, que é o nosso psicanalista de bolso, né, que escreve tão bem também sobre o amor, e ele fala desse amor na alteridade, né, que eu amo aquilo que eu não tenho. Afinal, a nossa vida é a busca do desejo. Então, eu olho para esse outro que tem o que eu não tenho, e eu desejo avidamente. E, a partir do momento que eu tenho, eu quero transformá-lo em mim. E aí eu morro de tédio, porque, se eu tivesse que amar a mim mesmo o tempo todo, ficaria só. Então, esse amor, nessa fenda que traspassa, nessa intensidade, nessa vulnerabilidade de saber que aquilo é o que eu não tenho. Sim, eu acho que o amor também tem essa perspectiva da falta, né? Eu amo o que me falta, mas aí também vou ter que trazer Clarice aqui, mais forte que eu, para dizer que a Clarice fala isso, né? Que trouxe aqui no aprendizado, o livro dos prazeres, que ela fala sobre, que eu acho que é uma grande contradição daquela perspectiva do amor romântico, né? Que eu acho que é o que a gente foi educado, e da gente amar o que nos falta, e o outro nos completa. E eu acho que a Clarice traz isso no livro dela, sobre como somos possíveis seres completos. E, quando você ama o outro, você não está se completando com o outro. Você é completo, o outro é completo, e isso é muito mais potente. O amor no transbordamento. O amor no transbordamento. Você transborda, né? Isso. O amor é esse transbordamento, a partir da completude de dois inteiros, e não de duas metades. Renato, vem para a conversa. Eu quero saber o que você sabe sobre o amor para estar nessa mesa. Bom dia. Eu quero agradecer esse convite tão especial, a disponibilidade do museu, toda a equipe, né, muito gentil, um trabalho maravilhoso, as pessoas que tornaram isso aqui possível, esse nosso encontro, né? Bianca, obrigado a toda a equipe, mas Bianca que fez o contato, obrigado, e todo mundo, Marília, a equipe toda que está aqui conosco, querido. Falar de amor, né? Então, vou falar um pouco do meu lugar de fala, talvez. Meu lugar de fala é a formação em filosofia. Eu fiz graduação, meu mestrado foi em filosofia e epistemologia da psicanálise, e fiz doutorado em filosofia da arte. Sou professor na universidade no Rio de Janeiro, da Rural, e tenho estudado relacionamentos. Quando eu penso em amor, eu tento buscar, no fundo, uma certa verdade. Tá? Vou colocar para vocês aqui. Obviamente que eu também dialogo com antropologia, dialogo com outros campos, mas eu tento, talvez por conta da filosofia, procurar uma definição que nos ajude a compreender o que é o amor. Eu vou partir de um pressuposto muito clássico, talvez, cada vez mais conhecido, que nós somos seres afetivos, que aparece com muita gente, isso aparece no filme Divertidamente, que é uma perspectiva que está no campo da neurociência afetiva. Nós somos seres afetivos, ou seja, temos afetos. Eu vou usar uma teoria aqui bem básica. Afetos primários, que são as emoções, afetos secundários, que são os sentimentos, e afetos terciários, que é o pensamento. Emoções, naquela versão mais clássica, alegria, tristeza, nojo, medo e raiva. Os sentimentos são crônicos, então são um pouco distintos das emoções. Enquanto as emoções são respostas neurofisiológicas a qualquer tipo de evento, e que tem a ver com sobrevivência, o nojo, por exemplo, é fundamental para a gente não comer coisa estragada. O medo para escapar de uma ameaça.
Os sentimentos, como a ansiedade, têm a ver com medo, mas ele não se resume a um objeto, uma situação de, digamos, de ameaça que acontece no tempo presente. Uma ameaça numa fantasia. Estou ansioso. Tudo bem? Então, afetos primários, afetos secundários, afetos terciários. O pensamento que se comporta como afeto, que pode ser racional ou imaginativo. Onde entra o amor? O amor, como eu tenho definido na minha pesquisa, é um afeto catalisador de bem viver. Então, o amor é um afeto. O que é um catalisador do campo da química? É uma substância que melhora uma reação, e ela permanece naquele sistema. Então, quando eu estou com um estado de amorosidade, a raiva, o medo, qualquer outro sentimento ou emoção, ele se transforma num sentimento ou emoção biofílico, a favor da vida. Então, as pessoas que estão em estado de amorosidade não vão deixar de sentir ciúme, medo, raiva, só que elas vão utilizar essas emoções e sentimentos de um modo que seja proativo para a vida e para as suas relações. Os circuitos de afetos vão ficar mais equilibrados. Então, a gente habita os circuitos afetivos, a família é um circuito de afeto, esse museu aqui é um circuito de afetos. E o circuito de afetos, por quê? Isso, tem muita gente falando sobre isso, Vladimir Safatli, muitas pessoas falam sobre isso, circuitos afetivos, que nós não trocamos só mercadoria, a gente troca principalmente composições afetivas. Por isso que muitas pessoas se sentem mais seguras em determinados ambientes do que em outros ambientes. Aquilo que no mundo corporativo tem sido chamado de quê? De segurança psicológica. Então, você fica disponível a estar mais vulnerável e ser quem você é. Então, como eu defino amor, um afeto catalisador de bem viver. Por que bem viver? Porque não diz respeito só a um único sujeito, mas é da ordem da interdependência, da relação que eu tenho com outras pessoas. Então, o amor é um afeto que favorece uma situação de bem viver, faz com que nós estejamos com mais, digamos assim, as nossas potencialidades ficam mais disponíveis para enriquecer o mundo e a nós mesmos. Pessoas que estão em estado de baixa amorosidade, que têm baixa musculatura afetiva para amar, elas tendem a resolver seus conflitos usando o recurso da violência. Então, a violência justamente... E tem alguns estudos do campo da sexologia, que eu estou trabalhando um pouco com sexologia também, contar o que eu faço, né? Eu coordeno um projeto de pesquisa com gente de neurociência, psicologia, sexologia, sociologia, um projeto extenso, que está inconcluso, mas que a gente tem discutido como a repressão sexual é um fator também que dificulta estar em estado de amorosidade. E as pessoas que estão em tensão sexual tendem a ser mais violentas também. Então, e tem um estudo do Manuel Mateu, que é um sexólogo espanhol, que está um pouco mais popular agora, esses últimos anos, que discute justamente como essa dificuldade que nós temos de manter contato em algumas culturas favorece justamente que a gente opte pela violência como uma forma de resolver conflito e tende a ser mais poderoso. Então, quer ser mais poderoso, acumular mais, ter mais controle e dominar. Porque a relação amorosa, ela precisa que a pessoa esteja num estado de vulnerabilidade, como foi bem falado aqui. Essa fenda, essa capacidade de você não ser a sua melhor versão numa relação que é íntima e amorosa. É um pouco esse catalisador de bem-estar que eu estou interessado em entender das minhas pesquisas que eu tenho feito. Bom. Fazendo um paralelo do tema, né, do festival esse ano e um pouco da nossa mesa, eu queria trazer o conceito da Kay Pranes, que está muito envolvida nos estudos de paz e diálogo. Ela fala que aquilo que parece ser uma verdade para mim pode ser que não seja uma verdade para mais ninguém. E abraçar esse conceito é abraçar uma humildade de uma visão que eu tenho de mundo e que as outras pessoas não são necessariamente obrigadas a ter. Eu trago esse conceito da Kay para trazer a ideia da nossa mesa que coloca o amor em crise. E quando a gente coloca crise, todos os sistemas emocionais que o Renato acabou de falar, eles entram em alerta, né? Crise, precisamos resolver, isso é algo muito ruim.
E eu gostaria de propor que a gente olhasse para isso como um conflito, e que o conflito existe a partir do momento que a gente começa a debater se estamos no caminho correto. E aí cada um vai trazer a sua verdade, e aí a gente vai conversar para reajustar o caminho, reajustar a promessa, reajustar os acordos. Então, perguntando se esse amor hoje está em conflito, as nossas emoções hoje estão revisando a nossa forma de amar, eu vou te perguntar, Priscila, que, por causa do seu conto, Nasceu Menina, a gente vê o amor romântico muitas vezes ali atravessado por violência, por repressão, por desigualdade, está tudo no mesmo pacote, tem coisa boa, tem coisa muito conflituosa junto. Na sua escrita, o amor aparece nesse campo de contradição. Você diria que essa crise no amor tem a ver com o fato de como nós, mulheres, fomos educadas para amar? Com certeza. Nós, mulheres, e os homens também, né? Eu acho que é muito bom você trazer essa coisa da crise, da contradição e da educação, porque, às vezes, parece que a educação que, assim, a minha geração, pelo menos, recebeu foi muito em contradição, o feminino em contradição ao masculino, e não um lugar de equidade, de respeito, de direitos e de expressão. Né? Eu acho que a menina e o menino foram educados a se expressarem de maneiras opostas, ao invés de complementares, ou ao invés de um lugar de multiplicação, veio um lugar de substituição, de diminuição, de submissão. Né? Então, eu acho que, no meu conto, todas as relações que são colocadas, elas são colocadas em contradição. Todas as dinâmicas de cena, de relacionamento, são em oposições. Então, só em curtas linhas, assim, o meu conto, Nasceu Menina, é sobre a história de um corpo feminino ao longo do tempo, passando por diversos temas como o abuso, descoberta da sexualidade, assédio, machismo, violência, e chegando na maternidade. Então, assim, é a história de um corpo feminino, mas que, infelizmente, poderia ser a história de qualquer corpo feminino. Então, todas as situações que a personagem vive, elas estão sempre nesse paralelo dessa dinâmica da mulher enquanto objeto. Objeto de prazer, objeto de desejo, objeto de satisfação, e uma castração do desejo da mulher. Ela é sempre colocada de maneira com que ela não pode desejar, e, se deseja, tem que cortar esse desejo. Esse desejo tem que estar a serviço do outro, não a serviço de si mesma. E eu acho que é aí que entra esse lugar que a gente batalha tanto, né, enquanto mulheres, de sermos livres, né, para expressar, para viver, para nos apropriarmos do nosso corpo, dos nossos desejos, vontades e das nossas ações. Então, faltou alguma coisa? Não, é isso. Eu acho que você traz essa perspectiva feminina do porquê uma crise nasce, né? Porque no conto, quando você começa a colocar uma história de um corpo, que na verdade poderia ser praticamente a história de qualquer mulher aqui, você começa a falar, talvez eu não queira mais passar por esse caminho. Eu costumo falar que nós, mulheres, estamos plantando uma árvore que nós não vamos aproveitar a sombra, mas que a gente está trabalhando para que as próximas gerações, sim, possam aproveitar essa sombra, e não só de meninas, também de meninos, né, Renato? Um trabalho árduo que eu queria entender de você, trazendo os homens para a conversa, como que a gente amplia esse repertório de amor a partir do momento que as mulheres, e eu vou colocar de uma maneira um pouco mais determinista isso, trazem para a pauta esse questionamento do Nasceu Menina. Porque, a partir do momento que eu falo, epa, esse acordo não está bom para mim, eu preciso, o outro é quase convidado a olhar também para o seu repertório de amor. Obrigado pela questão, né? Temas tão delicados, né? Tão necessários. Vou pensar a partir de repertório cultural. Por um acaso, em 2021, eu fui ler o relatório da FBI
uma parte do relatório por conta de um trabalho, um relatório enorme, mas eu li um capítulo sobre ataques em massa. E o perfil das pessoas envolvidas em ataques em massa é sexo masculino. 15 a 29 anos, tinham muitos homens jovens em ataques em massa, e tem muito a ver, no meu entendimento, com a maneira como o nosso imaginário é mobilizado. O imaginário mais hegemônico, que diz como os homens devem ser, os homens têm muita relação com assertividade, com heroísmo, com impenetrabilidade. Entre os meus trabalhos, entre algumas viagens que eu pude fazer, eu, ano passado, fiquei 21 dias no continente africano, já estive aqui na Amazônia algumas vezes, eu aprendi uma coisa em comum na cultura indígena, especificamente os povos guaranis, e, no contexto africano, o povo Tchouque. Na cultura guarani, na cultura Tchouque, os homens têm sangue quente e as mulheres têm sangue frio. Então, as mulheres são mais racionais que os homens. Elas são mais cuidadosas. Os homens, quando a temperatura afetiva aumenta, se eles ficam muito irritados, eles podem colocar a comunidade em risco. Então, os guaranis, por isso que não se pode trocar o guarani da terra que ele vive, né? Não podem trocar a terra, ele passa por um ritual, quando a voz engrossa, assim como os garotos Tchouque passam por um ritual, quando começa a ter barba, para que eles possam controlar a temperatura afetiva. Alguns estudos apontavam que essa tecnologia cultural faz com que não tenha. A Rita Segato faz alguns levantamentos também, não estuda necessariamente essas culturas, mas não teria feminicídio nesses contextos culturais. Vou dar um exemplo que eu aprendi com o povo da Gara. Do povo da Gara, quando um homem casa com uma mulher, a cultura da Gara, pessoas casam com pessoas. Então, nunca foi problema pessoas casarem com alguém do mesmo sexo. Mas, se um homem casa com uma mulher casa com um homem, tem uma série de rituais feitos na lua cheia para que esse homem possa aprender a sentir como se fosse uma mulher. E nenhum homem pode casar sem aprender a colocar as suas expressões no choro. Como é que eu vejo isso? Algumas culturas cosmofóbicas, elas são invariavelmente, os homens têm que ser impenetráveis. Algumas culturas que são cosmofílicas, é possível que os homens não precisem ser fortes o tempo inteiro. Então, acredito que a maneira como a gente mobiliza o nosso imaginário faz muita diferença. Quais são os elementos que nos encantam? Quem é o Homem de Ferro? É um super-herói, interessantíssimo, mas que, no lugar do coração, ele tem um protótipo bionuclear. Em muitas culturas, o coração é o signo, é o símbolo do quê? Do repertório afetivo de uma pessoa, onde moram os afetos. Então, alguém que não tem afeto. Quem é o incrível Hulk? É um super-herói que, quando ele expressa a sua própria natureza, quer ficar verde, e verde aqui é uma metáfora para a clorofila, no meu entendimento, que significa natureza. E o que ele faz? Ele quebra tudo ao menor sinal de oposição. Então, nós conhecemos pouco culturas que dizem que, para ser homem, é preciso ser pequeno. Rapidinho, e a mulher, quando é colocada como uma super-heroína, é uma excelente metáfora da mulher, né? É a mulher elástico, é a mulher que tem que dar conta de tudo, né? É a mulher que está relacionada à tempestade, é a mulher que está relacionada a esse lugar tempestuoso feminino, né? Da TPM, da... Tem que pegar uns bitos guaranis. A cultura guarani tem um negócio muito bonito que eu aprendi com minha professora de Guarani, Sandra Benite, e também com a Geni Nunes, para citar as pessoas que me ensinaram, que, quando o mundo foi feito, na cultura guarani, Yanderu, que é o responsável pela inteligência, ele tinha um cesto com a inteligência. E ele pegou a inteligência e deu para o lobo-guará, deu para a árvore, deu para a beija-flor. Na vez do ser humano, tinha pouco. Foi o que recebeu menos. Está explicado. São culturas que entendem que o humano é muito pequeno. Eu acho que essas culturas que a gente conhece pouco, que tem a ver com minhas pesquisas também, isso faz uma diferença. Né? Como os Tchouques pensam, como os Daguaras pensam isso. É muito bom você trazer isso. Eu estive com a Viviane Mosé há pouco tempo e ela traz uma reflexão muito boa sobre... A gente está com muito medo da vida estar em risco por crise climática e tanta coisa acontecendo. E ela fala, não, a vida não está em risco, a civilização está em risco. A vida vai muito bem, obrigada, porque a vida não tem a ver com o ser humano. O ser humano é muito pequeno dentro da cosmovisão de vida e natureza. E eu estive com ela e, na sequência, fui na Chapada dos Veadeiros, naqueles cânions que já foram mar. Você estava lá também?
Exato, aqueles cânions que já foram um mar, que hoje são cânions, que amanhã eu não sei o que vai ser. E eu olhei para aquilo tudo e falei, não tem nada de risco na vida. A vida está muito bem. Olha esse lugar que está aqui há milhares de anos ensinando que, olha, ou você toma cuidado ou é você que vai sumir. O planeta não. O oceano virou cânion e a gente virou o quê, né? Exatamente. Bom, quando a gente olha para essa... Eu tenho questionado o quanto a gente coloca o homem em xeque, não porque não seja necessário, mas porque eu gosto muito de homem. Eu gosto tanto que eu fiz um. Ele tem 7 anos agora, se chama Amós, e tem toda uma preocupação sobre se a gente está trazendo a mulher tanto para o jogo, é porque a mulher é melhor que o homem. E aí eu acho que a gente, de novo, vai para uma cultura de dominação hierárquica, onde um tem que ser melhor do que o outro, e o que a gente está procurando é equidade. Então, é trazer o melhor de cada um para que a gente forme um terceiro elemento que traga essa unidade de vida. E é nessa esfera que eu gostaria de perguntar para você sobre amor, gênero e poder. O que você olha para o patriarcado, moldando a nossa percepção de amor, e sugere que entre essa outra energia para que a gente vá para um terceiro elemento? Onde a gente está hoje, para onde a gente pode ir, quando a gente traz essa percepção mais ampliada de relações, construção de relações? Eu acho que não tem como você questionar, analisar uma relação sem o contexto do gênero, né? É um recorte fundamental para você pensar qualquer coisa, né? E no meu conto eu trago muito... Posso ler algum trecho? Por favor. Acho que eu prefiro trazer... Inclusive, está lá fora depois para todo mundo. Eu vou aqui, ó. Na lojinha. Vamos tentar... Vou abrir... Porque eu acho que... Assim, é o seguinte... O texto ele é todo colocado em segunda pessoa, justamente... pelo desejo de não colocar a mulher como alguém que sente, e sim como alguém que sofre. Então, a ideia é que o leitor sinta o que o corpo da mulher está vivendo. Achei muito interessante esse ritual que você falou, porque às vezes dá vontade mesmo disso, né? E é curioso como que o homem precisa viver o que a mulher, experienciar o que a mulher vive, mas nesse exemplo que você deu, os dois fazem. Isso é muito bonito, né? Porque você é o princípio de empatia para você chegar no amor, né? Bom, vou ler aqui algum trecho. Eu vou começar pelo começo. Um cachorro cheira sua vagina menstruada. Você tira. Ele abana o rabo e volta. Você ri sem graça. Ele se debruça em sua perna direita. São movimentos rápidos. Você tenta tirar. Você tenta andar. Você desiste. O cachorro segue metendo em sua perna. O dono chega. Ele leva o cachorro embora dali. Você sente sua perna diferente, quente. Você quer transar pela primeira vez. Você arranca a perna de sua Barbie para fazer cosquinha no buraco da vagina. Outras bonecas aparecem sem perna. Depois do banho, sua mãe vê pernas de Barbie sem corpos boiando na banheira. As Barbies somem. Agora só boneca de pano. E a calça jeans? Está apertada? Não sei, você responde à mãe. Melhor mais justa do que larga, você escuta da mãe. Enquanto almoça, você descobre que existe um pequeno quadrado na junção do tecido duro das costuras da calça que tocam num lugar novo. Você se balança de um lado para o outro. Move o quadrado para lá e para cá. É bom isso. Tem um ponto no corpo em que a calça roça. Um ponto novo, um ponto bom. Você agradece o presente. Foi seu tio que deu. Seja boazinha, agradeça a ele com um abraço e um beijo. Mas eu não gosto, o beijo dele é babado, você diz no ouvido da mãe. Não importa. Seja educada, diz a mãe. Você obedece. Quando você limpa sozinha do cocô do chuveirinho, a água sai com pressão e esbarra no tal ponto bom. Você demora mais para se limpar do que o costume.
Você passa a fazer xixi também no chuveirinho. Você passa a limpar desejo no chuveirinho. Demora mais no banho do que o costume. Batem na porta. Você tem que sair, seu irmão quer usar. Por que ele pode demorar e você não? Ele é menino, responde o pai. Importante o menino demorar no banheiro nessa idade. Por quê? Você é cheia dos porquês. Você vai atrás da sua resposta. Embaixo da cama, no armário, na mochila, nada. Dentro do livro de geometria, uma coisa grudada. Você abre quase rasgando a página. Uma revista. Você abre. Uma mulher mascarada pelada. Vira. Uma mulher no sofá peludo pelada. Vira. A mulher molhada em cima da boia de berinjela pelada. Você arranca uma página, você leva para a escola. Não dá mais para ver com perfeição a sua vagina. Tem uns pelos ali. Você tenta olhar para a vagina da sua amiga na hora do xixi no recreio. É flagrada. A amiga não gosta. Você se desculpa. Você só queria ver como era a dela. Você leva na depilação a página grudenta de seu irmão como referência. Eu quero a minha igual a dela. É bigodinho, nomeia a depiladora. Agora dá para ver a sua vulva como quando você era menor. Como quando você descobriu que tem um buraco na pepeca. Como quando você descobriu que se você abrisse e fechasse a perna, esse buraco faz barulho de lábios molhados quando se abrem para dizer alguma palavra. Que palavra seus lábios de baixo falariam? Como a gente está falando de amor, gênero e poder, a descoberta da sexualidade sendo podada o tempo todo, eu acho que nos dá a noção do quanto o errado está sempre em primeiro lugar, o não correto, aquilo que te mantém sempre em dúvida sobre o que você está sentindo e o que você está vivendo, se está correto ou não. E eu acho, Renato, que não dá para a gente falar sobre esse conflito no amor, esse desejo de ampliar a nossa percepção, a nossa forma, as nossas concepções, sem passar não só por gênero, mas talvez primordialmente por raça. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como o racismo ele também molda a nossa concepção de amor e como o racismo afetivo ele vai limitar os nossos vínculos e nossa percepção até de família. Falar de racismo, essa dimensão afetiva, tem o Fanon, Francis Fanon, que escreveu Pele Negra, Máscaras Brancas. Ele tem uma hipótese muito interessante, né, a respeito disso. Obviamente, conversando com Freud, com Hegel, a hipótese dele tem a ver com ciúme sexual, a hipótese que ele lança, a partir de uma fantasia da branquitude enquanto um sistema de que o não branco é alguém que desfruta da sua relação com o desejo de uma forma mais livre, tem um desejo que ele é fetichizado de controle e também de violência, de posse sobre esse corpo. Então, a hipótese fanoniana, que o Achille Mbembe, né, vai trabalhar e vai falar no livro Brutalismo como sendo uma hipótese de ciúme sexual, ele aponta, por exemplo, um trecho do Fanon. Ele vai fazer uma discussão pensando em amor e sexualidade, e vai fazer discussão sobre relações interraciais, o Fanon. Ele fala da fantasia erótica dos homens brancos com as mulheres negras, especificamente. Ele não fala de relação homoafetiva nesse texto, ele está, né, falando dos anos 60. E fala das mulheres brancas com homens negros. Ele pega relatos, né, de algumas francesas que ficavam muito estimuladas, né, o desejo sexual, e ele comenta o caso de assassinato de homens negros no sul dos Estados Unidos, que tinha, além dos assassinatos, do enforcamento, tinha castração. E aí ele vai falar sobre a fixação branca sobre o órgão sexual negro e também sobre os corpos das mulheres negras. Essa fixação marcada pela castração. Não bastava matar um jovem negro que olhasse uma mulher branca nos olhos, não bastava matar esse menino, esse jovem, era necessário castrá-lo em praça pública, como se fosse uma grande, digamos, celebração. Então, isso diz muito sobre uma fantasia que tem a ver com o medo. Ou seja, as culturas cosmofóbicas, o racismo, está inscrito no medo daquilo que eu projeto todas as minhas sombras, naquilo que não sou eu. E essa projeção também ela tem de fundo uma noção, digamos, neomalthusiana ou malthusiana. Lembram Thomas Malthus na escola, geografia? Quem é da geografia aqui, né, vai lembrar quem fez demografia. O Thomas Malthus falava em quê? Os recursos crescem em progressão aritmética e a população em progressão geométrica. Então, tinham 10 espigas de milho para 5 pessoas.
Aí essa população vai crescendo, uma hora tem 20 espigas de milho, mas tem 25 pessoas. Então, tem restrição. Então, é uma fantasia narcísica de que eu preciso proteger o que se parece comigo, eu tenho que combater o que não se parece comigo, e tem que ser utilizado e objetificado. Então, a grosso modo, é a partir de um imaginário cosmofóbico que as populações brancas, no norte global, operacionalizou uma estratégia de domínio e controle, como se tudo que não fosse espelho fosse necessariamente ter que ser controlado, transformado em corpo-ferramenta ou de corpo para satisfazer o desejo. A grosso modo. Foi bem aqui? Deu pra... Ou seja, medo. Ou seja, os homens têm medo das mulheres, a população branca tem medo dos não brancos. É esse medo que faz com que os homens sejam agressivos, violentos com as mulheres, a questão do patriarcado, que é um sistema, e é o medo branco, uma fantasia branca, da branquitude, em relação aos corpos negros. Uma fantasia em relação ao próprio desejo. Está ligado a isso, tá? Uma hipótese fenomenal freudiana, tá? Ou seja, o medo de desejar esse corpo. Tanto que, por exemplo, hoje a gente tem muitos o quê? Muitas pessoas fazem alterações cosméticas para aumentar a boca, que é uma coisa que está nos corpos da população negra. Por que isso? Só um detalhe, tá? Tá para ver? Ver esse signo? É isso, é desejo. Priscila, a gente, quando olha para o conceito de amor, gênero e poder e olha as mulheres no lugar do amor, eu queria te perguntar se você ainda acha que, para as mulheres, isso é um exercício de sobrevivência. Quando o Renato traz essa história de desejo e medo, né, eu acho, a Angela Davis, muitos anos atrás, falou que, na verdade, o grande medo do branco é que o negro faça com ele o que ele vem fazendo com os negros. E, ainda assim, a gente tem uma mesa pautada pelo amor. O amor nos ajuda a sobreviver? Acho que, com certeza. Eu acho que... É bonito isso que você está falando, assim. Não deveria ser assim, né? Mas eu acho que, se você tiver algum sentimento... eu acho que o amor é um ótimo objetivo de estímulo de sobrevivência, assim. Tem até o livro do Viktor Frankl, né, que ele cria lá a logoterapia, que é impossível você falar de sobrevivência e não estar aqui e não pensar no Holocausto, assim. Então, ele fala no livro dele, Em Busca de Sentido, sobre como que ele é um sobrevivente do Holocausto, né, um terapeuta, psicanalista, e ele cria a logoterapia, que ele, enquanto ele estava no campo de concentração, ele observou que as pessoas que sobreviveram eram pessoas que tinham um objetivo muito claro sobre o que elas iam fazer quando elas saíssem dali, se era que era possível vislumbrar qualquer possibilidade de fim, né? Mas eram pessoas que se conectavam, que relacionavam a sua sobrevivência a algum objetivo. E, muitas vezes, esse objetivo era o amor. Era sair dali e encontrar a mulher, encontrar a esposa, sair dali e encontrar um filho, uma filha, encontrar a família, encontrar o amor. Então, eu acho que sim, o amor é uma excelente perspectiva de objetivo de sobrevivência. O que eu mais gosto nessa teoria é que ela, no fundo, está nos incitando a capacidade de sonhar, né? De contar uma ficção para si mesmo. Acho que o Primo Levi também, na mesma situação, traz esse mesmo questionamento. Aquela mãe que você vai ou não encontrar, aquele irmão, aquele futuro amor, aquela parceira, os filhos que talvez você terá, tem muito a ver com a nossa capacidade de sonhar, de projetar um futuro que é utópico e não distópico, né? Como parece que a gente está bastante preso hoje. E é nessa perspectiva que eu quero trazer a nosso próximo tema, que passa por desejo, sexo e novas formas de se relacionar, que você traz o Frantz Fanon, quando ele fala dessas máscaras, né,
que a gente usa, e eu queria trazer a Bell Hooks, que nos provoca falando que o amor é revolucionário. O que, afinal, ela quer dizer com isso? Porque ela quase traz o amor como um instrumento de revolta. Como pode? Bell Hooks é uma autora fantástica, né? Uma ensaísta fenomenal. E ela tem uma trilogia, né? E num dos textos sobre a trilogia, um dos livros, é tudo sobre o amor. E ela fala que o amor não tem a ver só com discurso, mas o amor tem a ver com prática, com ação. Porque muitos discursos podem não ser discursos que eles podem falar que ama. Eu acho que uma coisa também muito importante, né? Eu estou pensando aqui com a Bell Hooks, a sua provocação, e vou trazer algo que eu tenho visto. Tem muitas fantasias perigosas. Em que sentido? A gente não pode amar tudo e todos ao mesmo tempo, com a mesma intensidade e o tempo todo. Porque a gente tem um limite de energia afetiva, né? Assim como a gente tem que descansar, tem que dormir, para poder estar com energia para o dia seguinte, a gente tem que se alimentar, tem que ter nutrição emocional, nutrição afetiva para amar. Nem todo mundo teve as mesmas possibilidades de aprender, ter uma gramática afetiva, uma socialização para poder implementar o amor. Então, pensando com a Bell Hooks, é como a gente pratica a nossa vivência amorosa, como a gente faz isso. E é nesse sentido, a fantasia de amar toda a humanidade, muitas vezes pode ser não amar ninguém. Porque você ama um sujeito indeterminado, né? Você não ama alguém. Então, é muito importante que a gente tenha mais consciência da nossa musculatura afetiva. E a gente não vai precisar amar todo mundo, mas é possível respeitar todas as pessoas, porque o amor é uma energia muito cara, uma energia que ela requer a mobilização de outras energias afetivas, de outros sistemas afetivos. Eu tenho que ter gratidão envolvida, a alegria, eu tenho que ter um grau de compersão, eu tenho que ter muitas outras coisas para poder ter uma vivência amorosa. Então, isso requer muita energia. Só que, como a gente vive muitas vezes no automático, sem saber o que estamos a sentir, o que nós sentimos, ou nomear as emoções, nomear os sentimentos, e falando em livro, né, que belo esse conto, adorei, já vou querer depois ler, se eu ler do avião amanhã. Tem uma coisa que eu tenho procurado fazer, que é um abecedário. Eu fiz agora o ABC do Amor, lancei no meu aniversário, esse livro mais recente, está aqui disponível, que é um abecedário, definindo frustração, decepção, amor romântico, amor confluente, poliamor. Por quê? Muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, não se ajusta, porque não tem muito ruído na comunicação, que é algo natural, como ter ruído. Mas tem que falar, qual a minha expectativa, o que eu quero, né? Vamos dizer, viabilidade financeira. A gente estava falando, é importante no relacionamento? Para algumas pessoas pode ser, para outras nem tanto. Nós precisamos colocar pingos nos is para ter essa noção. Então, é necessário saber como é que você expressa a sua vivência amorosa. E essas coisas também mudam ao longo do tempo. Ninguém que casou 20 anos atrás é a mesma pessoa exatamente. É necessário comunicar para o outro o que você deseja. Comunicar para o outro o que você precisa. Comunicar para o outro o que você quer. Porque nem sempre o que queremos é o que nós precisamos. Nem sempre o que nós desejamos é aquilo que vai manter a gente em estado de equilíbrio emocional. Então, é bom ter isso à mão. Eu estou desejando algo que pode levar para a minha ruína. Então, esse meu desejo, eu posso poder dialogar com ele. E aí o amor entra em cena de uma forma, digamos assim, tal como ele é. Esse afeto catalisador de bem viver. Eu fico insistindo nisso, né, de que a gente pode ter percepções diferentes, a gente pode ter dinâmicas diferentes, mas que o amor é uma equação que está pronta na natureza, que sempre existiu e vai funcionar do mesmo modo, como esse catalisador que faz com que esse organismo ele se mantenha num estado de, digamos assim, onde o coração faz a digestão afetiva. Na filosofia africana, o Menomop fala que o coração, eu interpreto dessa forma, né, é o órgão responsável pela digestão dos afetos. Tem que ser leve. O coração é pesado, algo está errado. Renato, quando você fala dessas confusões e que é importante a gente separar, vou voltar na Bell Hooks, porque eu acho que ela nos ajuda, ela nos guia na organização desses afetos, quando ela fala que o amor não é um sentimento, é uma ação. Então, não adianta você me falar e me bater. Você fala que me ama, mas me bate. Então, quando ela coloca o amor num lugar da ação,
eu acho que eu consigo fazer uma análise muito melhor se o meu coração está pesado ou leve, né? Tem muita contradição entre o que eu falo e o que eu faço. E quando a gente leva o amor para esse lugar do fazer, acho que fica mais simples a gente olhar sobre se aquilo está me fazendo bem ou não. E aí, Priscila, pensando nessas condições novas, essa musculatura que o Renato nos convida a desenvolver, a gente não pensa em pensamentos, a gente pensa em palavras, né? Eu não consigo pensar sem palavras. E por isso que é tão importante dar nome para as coisas, dar sentido, colocar os pingos nesses is. E por isso, quando você olha para o seu trabalho, que transita entre relações homoafetivo e relações héteros, relações conjugais, relações pontuais, como que a gente consegue colocar o corpo e o papel do desejo, dar nome para esse desejo em relações que são tão diferentes? Qual caminho é possível ser trilhado? A Clarice fala uma coisa muito boa, que é a expressão corpo casa. E, te ouvindo agora, lembrei disso, porque a nossa casa é um espaço que a gente constrói e a gente permite alguém entrar, ou a gente só convida quem a gente quer que entre, né? E se a gente pensa nesse corpo como casa, a gente pode levar para o amor nesse sentido. Quem que a gente deixa entrar na gente, sentimentalmente, afetivamente, fisicamente, quem que a gente convida, né, para entrar nesse corpo casa. E eu também separei aqui, a Bell Hooks, para mim, é fundamental nesse tema do amor, né, da construção do amor como um pensamento contemporâneo, né, de ação e desmembrando práticas equivocadas, ultrapassadas, né, que a gente já viveu bastante, que já não precisamos mais viver, temos que fazer nossos canyons dos oceanos, né, com essas novas perspectivas de amor. E eu vou ler um trechinho do livro dela, que é exatamente isso que a gente está falando, que o amor é a tarefa em todas as relações significativas e não apenas nas românticas. O amor é uma ação, uma escolha, uma forma de estar no mundo. O amor é uma prática de liberdade. E, pensando em nós como mulheres, eu acho que a gente teve uma educação, né, geracional de pensar o amor como segurança, aonde que a gente se sente seguras e protegidas, colocando na esfera o feminino como o sujeito que precisa de proteção e o masculino como que é feito para proteger. Só que se a gente dilacera esse lugar patriarcal dessa perspectiva, a gente não tem mais esse lugar do homem como perigo e a mulher como a presa. Então, a gente consegue praticar o amor com conforto, né, também trazendo esse lugar do corpo casa confortável, né? A gente trazer o amor como um lugar do conforto, porque eu acho que essa relação do coração com o corpo, a gente sente com o corpo todo. Então, eu falo muito isso. Eu tenho uma filha de 6 anos e eu falo muito para ela assim: preste atenção quando alguém te pergunta alguma coisa, quando eu te pergunto, o que seu corpo está sentindo. Porque você vai precisar colocar em palavras, mas primeiro você tem que perceber o que você está sentindo, para aí você entender e associar a linguagem e comunicar. Você precisa falar. Então, quando a gente está em alguma situação, o nosso corpo se fecha, se retrai, o desconforto ele aparece no corpo antes de ir para o coração. Né? Eu acho que o coração é o que vai trazer a linguagem para a gente se expressar e colocar os nossos limites e colocar aonde que a gente quer entrar e permitir a entrada. Muito bom. Olhando agora, continuando nessa perspectiva de futuro, para a gente já encaminhar para o final, eu queria trazer ainda sobre perguntas de papéis que estão sendo revistos. Bom, Renato, você está de olho no que está mudando historicamente. Eu acho que não tem como
como não olhar para essas mudanças do relacionamento a partir da perspectiva da mulher, nos últimos 10 anos, ter feito uma grande revolução. A mulher que não está exausta, ela só não está reconhecendo que está exausta, né? Pois estamos falando sobre todos os âmbitos da nossa vida e o amor romântico passa por ele. Essas mulheres que hoje, como bem disse a Priscila, não estão buscando mais um provedor, pois perceberam que elas mesmas podem prover, não estão buscando mais um protetor, pois perceberam que, na verdade, quem sempre protegeu foram elas. Então, nesse descasamento de papéis, o que a gente pode olhar para uma relação de futuro no amor? Uma relação de futuro no amor, olhando que tem papéis que estão modificados. A gente pensar numa história de longa duração, daquilo que a gente chama hoje de mercado dos afetos, que não era dessa maneira, mas era realmente também uma maneira como as relações se davam, de conjugalidade. O nosso imaginário ele foi povoado por histórias de donzelas que queriam príncipes encantados. E mesmo as princesas herdeiras não casavam com plebeus. Então, era importante que ele fosse esse provedor e ela fosse a princesa. Então, o que era requisitado das mulheres, beleza e fertilidade. Dos homens, capacidade de provimento. Basicamente, era esse esquema, com algumas mudanças, a depender do contexto cultural, histórico. Isso muito frequente. As mudanças estão aí, estão presentes. Tanto que a hipogamia é uma das questões que mais aparece para mim nos últimos tempos. Apareceu muito esse último ano, hipogamia, que são mulheres que casam, se relacionam com homens, relação heteroafetiva, que têm menos status social e profissional. Como se incomoda mulheres e também incomoda homens. Qual o futuro? Eu penso que um dos futuros é a gente tentar aprender com outros modelos, outras modulações de formas de amar. Eu, por exemplo, gosto muito do amor confluente, em relação ao amor romântico, que não existe uma única dinâmica amorosa, mas a gente só aprende muito amor romântico. E no amor confluente você pode até ser monogâmico ou não monogâmico. Não tem uma única forma de amar de modo confluente. Mas nós falamos pouco sobre isso. A Eva Illu, que é uma antropóloga israelense, franco-israelense, tem um trabalho incrível sobre a antropologia das emoções. O Anthony Giddens, que é sobre transformações da intimidade, eu acho que ajudam. E tem Mãe Estela de Oxóssi, Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo, Ayrton Krenak, Geni Nunes, que são autoras e autores que nos ajudam a pensar sobre isso. Como eu diria, o futuro deve ser a gente aprender mais sobre amor confluente, eu diria. Isso pode nos ajudar, e não ficar só fixado no amor romântico. Então, é uma maneira de você viver a sua dinâmica amorosa, que não opera nessa ideia da fantasia do outro que é a sua metade. Você constrói um relacionamento, reconstrói, e você tem que explicitar suas disponibilidades. Então, acho que o amor confluente pode ser uma alternativa possível para isso. Ou também de aprender com outras culturas que estão presentes, estão vivas, culturas que não... Por exemplo, algumas culturas, o celibato era proibido. Então, vou dar alguns exemplos que eu aprendi com o Carlos Moore, que é o cara que eu conheço que mais... Eu nasci em 72, o Carlos Moore de 42. Eu conheci em 2007. É a pessoa que eu conheço que mais conhece o continente africano, né, que morou em muitos lugares do continente africano. E um dos estudos que ele fez é que muitas culturas africanas era proibido o celibato. Então, tinha que ter um arranjo. Ninguém nem ficava muito tempo viúvo, porque morria, perdia o parceiro ou parceira, se arrumava logo um cônjuge para aquela pessoa. Era um princípio normativo de muitas culturas tradicionais africanas. Então, isso fazia, inclusive, que se tivesse, às vezes, as poliandrias, poligenias. Por quê? Se tem alguém sobrando naquela comunidade, talvez um homem tem que ter 2 esposas, uma mulher pode ter 2 maridos, 2 irmãos estão solteiros, só tem ela disponível. O que era importante é que ninguém ficasse sem ter contato afetivo sexual, para que isso não se tornasse um problema para toda a comunidade. Porque a ideia é que, quando a pessoa está com mal-estar em relação ao seu próprio desejo, isso pode criar conflitos para ela e para a comunidade. Então, talvez o futuro seja confluenciar o amor confluente, e a gente aprender a criar políticas para que não falte amor na cesta básica para ninguém. Priscila, nessa casa amor, né, nessa casa corpo,
onde eu convido para morar quem me faz bem, né, o bem viver, a gente tem que passar também pela maternidade, que também passa o seu conto, que traz um amor absoluto, mas esse amor hoje está disperso entre outros desejos que fazem parte da vida da mulher. Como que você enxerga esse contraste entre o amor conjugal e o amor materno? E como que a gente pode conciliar melhor isso numa visão de futuro de amor? Acabando com o patriarcado. Fim. Acabou, né? Bora para o almoço. Mas é interessante, né, o que você está falando, porque no início da sua questão eu fiquei pensando sobre... até esqueci o que eu ia falar com a piada. Mas eu acho que é bem diferente, né? E eu acho que é aí que entra o patriarcado, porque existe uma falsa ilusão do patriarcado de que a mulher é esse ser cuidador, que está sempre tendo que cuidar do outro, e aí acaba que infantiliza a relação, porque o homem acaba querendo entrar equivocadamente num lugar de precisar do cuidado da mulher, e isso é uma coisa que é de uma dinâmica da maternidade, né? Então, o homem, eu acho que às vezes fica meio perdido ali quando a mulher vira mãe. Se o homem não tem uma estrutura emocional, uma inteligência emocional, uma maturidade emocional, ele se confunde ali com a figura hierárquica, né, que existe inevitavelmente do cuidado do adulto com a criança, e eu acho que acho que é aí que a relação se perde, a relação matrimonial após a chegada de um sujeito novo, demandante, vulnerável, desejante, que necessita de cuidados fisiológicos, assim, né? Então, eu acho que a solução está em repensar as dinâmicas de equidade dentro da estrutura familiar, de modo em que as responsabilidades e, principalmente, as ações sejam equiparadas entre as figuras que maternam, né? Eu tenho pensado muito em como a gente continua dividindo a sociedade por gênero, e eu acho que a gente precisa urgente pensar em novos marcadores, porque enquanto a gente divide as pessoas com características, com um determinante tão simplista, eu acho que a gente mistura menos, né, as nossas potencialidades. Eu tenho falado muito sobre energia generativa e energia exploratória. Eu acho que os homens foram empurrados para essa energia exploratória e as mulheres empurradas para a energia generativa. Se a gente passa a misturar e dar o direito que as pessoas, de acordo com sua personalidade, escolham melhor a energia que conseguem colocar no mundo, a gente consegue ter um equilíbrio maior, né? Eu tenho convicção que a equidade passa pelos homens se tornarem melhor cuidadores. O que transforma, se o amor é uma ação, o cuidado é a grande ação do amor. A partir do momento que os homens cuidam e são tão responsáveis por essa vida vulnerável, real, oficial, né, que é assustador, se você não der comida, morre. Que loucura. Então, aquela dependência completa, a partir do momento que o homem precisa se haver com essa energia generativa, eu acho que a gente dá um passo importante para transformar as nossas relações amorosas, né? Dividir menos por gênero, mais por tipos de afeto, a energia que a gente consegue colocar no mundo. Temos boas perguntas aqui. Queria colocar a primeira para você, Renato. Professor, como o conceito de fé na filosofia iorubá pode contribuir para repensarmos as noções ocidentais de afeto e relacionamento, especialmente no que diz respeito à coletividade, ancestralidade e reciprocidade emocional? Excelente pergunta. Ancestralidade e reciprocidade emocional. Coletividade, né? Isso, também. Respeito, coletividade. Eu tenho um vídeo, né, curto que eu falo sobre isso. Não é alguma coisa que eu fiz uma publicação consistente ainda, né? Como eu venho da academia, eu sempre fico naquela preocupação de ter alguma coisa mais consistente.
é que a palavra fé, ela tanto é na cultura iorubá, na cosmogonia iorubá, a origem do mundo, o lugar que o mundo começa, como também é a palavra amor. Então, tem relação direta, a gente pode pensar a partir dela, que o amor é o que começa o mundo. Na cultura iorubá, o mundo, uma das versões que eu gosto, tem muitas versões, tradição oral, mas uma versão que a gente usa muito nos contextos culturais brasileiros, que aparece no candomblé principalmente, nos candomblés no Brasil, o mundo começa de uma relação sexual. Tem duas divindades, uma do sexo masculino, uma do sexo feminino. Tem Olorum e Olocum. É do ato sexual desse casal que começam os orixás e começa o mundo. Então, o mundo começa a partir do ato sexual. Então, não tem uma interdição em relação ao sexo, em relação ao desejo nesse campo. Então, talvez a gente possa pensar, e fé, pensar um lugar onde a sexualidade ela não está passando, digamos aqui, por uma arquitetura da culpa. Talvez seja esse o fator mais interessante, que a gente possa pensar a partir daí. É algo que seria a minha resposta aqui para a gente pensar, estudar um texto. E sobre a questão da cesta básica, o amor, eu tenho um artigo curtinho para ler na internet, que é sobre isso. Para me procurar Nogueira Sem I. Renato, Nogueira Sem I. O algoritmo com Nogueira Sem I entrega mais rápido. Porque o Renato tem muito, Nogueira Sem I tem menos. Então, o algoritmo entrega mais rápido com a toada Nogueira. Até as redes sociais, é tudo Nogueira. Nogueira no Instagram, no canal do Nogueira no TikTok, no YouTube. Então, quem precisar, bota Nogueira mais o que você precisa lá. Que aí tem esse texto de fé. Obrigado pela questão. Imaginei você... curiosidade, né? Como a gente sente no olhar. Engraçado, sentir no olhar. Bom, eu queria trazer para vocês dois, começando por você, Priscila, que o amor é acionado pelas grandes religiões, como, por exemplo, Deus é amor. Existe até o mandamento amar ao próximo. Isso é potência ou é instrumentalização? Porque as religiões estão em bases que são machistas, patriarcais. Acho que, para responder essa pergunta, eu vou pegar uma palavra da pergunta anterior, que é a questão do coletivo, né? Da coletividade, que ela colocou na pergunta dela, e que eu acho que pode fazer um paralelo aqui, que eu acho que é... Eu queria fazer um paralelo entre o coletivo e o sentimento de aldeia, e que eu acho que pode ser um bom exercício da gente atualizar o exercício da fé. Que eu quero dizer com isso? Estou tentando costurar esses últimos temas que a gente tem trazido, né, de o masculino, o feminino, a dinâmica familiar. E, quando a gente fala de aldeia, faz muito mais sentido, porque a gente coloca as relações, os afetos, de uma maneira circular. E o nosso tema, eu acho que fala sobre isso, né? Eu acho que o amor ele é circular, é a coletividade, é a aldeia. E eu não respondi nada sobre religião, eu vou agora falar sobre isso, mas é porque eu queria, a partir disso, chegar na aldeia e na religião, né? Porque eu posso falar, o meu lugar de fala é uma perspectiva de uma educação judaica, né? Eu sou judia, eu estudei em escola judaica, fui de movimento juvenil, morei em Israel. Então, a minha perspectiva enquanto uma mulher judia é que, enquanto a religião não colocar o desejo e o afeto como uma castração na vida do indivíduo, é válido. Mas eu acho que qualquer coisa além disso tem que ser questionável, sabe? Tem que ser questionado, assim. Não dá para levar... Eu não gosto de levar a religião como uma verdade absoluta. Eu acho até que isso também é... O meu entendimento de judaísmo parte de que a gente está sempre procurando a pergunta, né? É uma religião que traz sempre perguntas. Até achei interessante, quando eu fui ver o tema do festival, o tema da nossa mesa, traz uma pergunta para o tema do festival, traz uma pergunta à nossa mesa, né? Não são afirmações. Então, eu acho que a gente está aqui querendo se instigar, querendo se perguntar. Para mim, a religião faz sentido no movimento da pergunta.
e não no movimento estático. Muito bom. E, Renato, vou repetir a pergunta. O amor é acionado pelas grandes religiões. Por exemplo, Deus é amor, existe até o mandamento amar o próximo. Isso é potência ou instrumentalização? Essa pergunta é delicada. Vamos lá. Pelos meus estudos que eu tenho trabalhado, a partir de referenciais com Oyoron Kiyoyumi, Antônio Bispo dos Santos, Ailton Krenak, conversei muito com Ailton Krenak esse ano, a gente tive a oportunidade de a gente trabalhar junto, e é um grande pensador. Tem uma discussão que é o monoteísmo, é uma das raízes das tensões territoriais, numa discussão filosófica. Por quê? Tem um único Deus, uma única lei. Algumas culturas, talvez, politeístas, não são melhores ou piores, não tem anjo nem demônio, mas talvez tem mais capacidade de, vamos dizer assim, de escuta e de acolha da diferença. Porque, como tem uma única lei, tem um monoteísmo, tem necessariamente a necessidade de uma forma de circunscrição territorial. E o politeísmo, você vai ter muitas possibilidades de divindade. Isso cria um outro campo. Então, uma das discussões, dos debates teóricos, é de que, quando a gente pensa em monoteísmo, a relação amorosa ela passa pelo ciúme, pela propriedade, pelo controle. Quando pensa politeísmo, você sempre tem possibilidade de pares para fazer. Isso é do ponto de vista filosófico estrutural. Isso muda a relação que a gente estabelece com o território e com os outros. A relação a necessidade de controle tenderia a diminuir. Inclusive, Totem Tabu do Freud, a Melanie Klein vai fazer uma discussão muito interessante, né? Falar onde estão as mulheres, né? Porque o Freud fala de um pacto masculino. Então, como sendo Deus Pai, o patriarcado ele é constitutivo das tradições monoteístas, onde Deus é Pai. Então, temos que pensar a partir, por exemplo, as culturas andinas, que falam em Pachamama, elas vão fazer uma outra configuração. Tanto que as culturas, e aí não tem anjo nem demônio, elas tendem a ser menos coloniais, menos controladoras, a receber mais o que vem de fora, a serem mais xenófilas, as culturas que são politeístas, porque elas escutariam mais o estrangeiro, teriam essa tendência. Então, Deus não seria amor, amor seria um Deus. Aí muda tudo. Eu acho que com essa grande pergunta, né? Deus é amor ou amor é um Deus? A gente encerra essa mesa agradecendo a participação de todos vocês. A gente tem, daqui a pouquinho, às 15 horas, vamos lá, a gente primeiro agradece as intérpretes, a Riciele dos Santos e a Vânia Mantovan. Os livros que a gente falou, não todos, porque citamos autógrafo para mais de mestre aqui, mas tem muita coisa boa ali fora e tem sessão de autógrafos no saguão ao lado. A gente retorna às 15 horas. A próxima mesa não é tão boa quanto essa. Mentira, gente. É uma mesa bem legal também, que é sobre E Quando a Verdade Vem à Tona. Tem o André Leone, a Jennifer Teng, e é possível retirar os ingressos aqui mesmo. A gente precisa que todos, assim que a gente encerrar aqui, se retire da sala, para o pessoal organizar aqui para a próxima mesa. Foi um prazer ter vocês aqui, mesmo quem eu estou de costas, desculpa por isso, mais uma vez. Muito obrigada pela participação, pelas boas perguntas, por essa troca genuína de amor, porque o amor, em uma das suas ações, é o aprendizado, é a coletividade. Obrigada mais uma vez ao museu, Bianca, que me assistiu durante a construção da mesa, Marília, que sempre me convida para estar aqui. É sempre uma honra aprender mais com uma cultura tão milenar. Obrigada.